Gente, já tem alguns dias que eu estou estudando para ministrar, e tomei como foco os últimos dias, e tenho orado sobre isso. E os irmãos sabem que, se a gente for olhar o histórico de todas as minhas mensagens, todas as vezes que a gente ministra aqui na igreja, é sempre com um foco na vida cristã, na vivência da vida cristã, né? no ato prático, no nosso dia a dia, porque eu me preocupo muito comigo, e então eu tenho a mesma preocupação com outros, em ter uma vivência, essa vida cristã, essa vida pautada, esse nosso dia a dia pautada nos princípios, nos mandamentos, na palavra de Deus. Digo que é uma corrida, é uma maratona muito longa, cada dia, não a vida é uma maratona, mas cada dia é uma longa maratona para a gente concluir, ali tentando errar o menos possível. E eu tenho me preocupado muito com isso, porque com o passar dos tempos, e nós estamos vendo como cada dia surgem coisas novas para tirar nossa atenção, tirar nossa meta, ou mudar nossos objetivos, de maneira que perdemos o foco da nossa salvação muitas vezes. Não que a gente perca a salvação, mas que a gente perca o foco da nossa vida pautada na salvação, pautada em Cristo. E às vezes eu mesmo me cobro e dou um alerta: volta para cá, volta aqui, porque temos deveres, temos obrigações, temos contas a pagar, temos tanta coisa para administrar, e às vezes a gente acaba se perdendo nessas coisas. E então esse texto me veio à memória, me veio à mente, e eu escolhi juntamente, ou a partir da orientação divina, falar sobre Mateus capítulo 7, você pode abrir comigo já. Mateus capítulo 7, versículo 13, leremos até o 23, você, se quiser, pode ficar sentado. Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 7, vamos ler do verso 13 até o verso 23. Prometo não demorar, até porque hoje, independente do resultado que der, vai dar barulho de comemoração. Então, com todo cuidado, a gente vai para casa, com carinho, com segurança, tá bom? Se não der tempo pregar tudo que eu queria, a gente termina outra vez, outro dia, se Jesus não voltar até lá. Mateus capítulo 7, versículo 13, todos me ouvem bem? Glória a Deus. Versículo 13 diz assim: entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e espaçoso o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva para a vida, poucos são os que a encontram. Cuidado com os falsos profetas que vêm até vós disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se uvas dos espinheiros ou figos das ervas daninhas? Do mesmo modo, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir maus frutos, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto é cortada e lançada no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: nunca vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Amém. Pode sentar. Veja, nesse sermão
ele aqui é quase a conclusão do conhecido chamado Sermão da Montanha de Jesus. Esse sermão ele foi diretamente para os discípulos, mas foi pregado de maneira pública a todos aqueles que se aproximaram e estavam ali na montanha. É tanto que Mateus diz no capítulo 5, versículo 2, que os discípulos se aproximaram dele e ele começou a ensiná-los, e então a multidão chegou em seguida. Nesse sermão aqui, Jesus ele começa e ele contempla as diferenças entre os discípulos, entre os seus discípulos e o restante do mundo. Ele fala sobre o caráter do cristão, sobre a influência do cristão, sobre a retidão do cristão, sobre a motivação e os relacionamentos do cristão em diferença, em contraponto com tudo aquilo que o mundo vive. E talvez seja a maior pregação de Jesus em termos de escrita contínua. E Jesus ele separa muito tranquilamente aquilo que ele espera de quem o segue e aquilo que vive quem não segue a ele. Então, portanto, fica uma pergunta para nós, ou através das palavras de Jesus fica uma pergunta para a gente: nós somos cristãos? Porque Jesus claramente nesse sermão, ele fala que existem aqueles que professam e são, e existem aqueles que apenas falam da boca para fora, mas internamente em seu coração eles não são. E a esses chegará o dia que direi: nunca vos conheci. E olha que esses falarão: preguei em teu nome, expulsei demônios em teu nome, profetizei em teu nome, mas ele dirá: nunca vos conheci. E esses disseram que eram cristãos, porque ninguém que não é cristão prega em nome de Jesus, ninguém expulsa demônios dizendo que não é cristão. Portanto, é uma mensagem muito claramente para nós, ainda hoje, se nós entendemos de fato o que é uma vida genuinamente cristã. Porque a vida cristã não é um mero acordo onde eu faço aquilo que eu quero, daquilo que Jesus queria que eu fizesse, e aquilo que eu não quero eu não faço. Ou eu vivo uma vida genuinamente completa diante dele, pautada em seus princípios, ou não, porque uma vida não é um acordo, ou eu abro mão daquilo que eu quero e faço aquilo que Jesus espera de mim, ou não tem acordo. Não é balcão de negociação. Uma vida cristã não é aquilo que eu sinto prazer e faço, aquilo que me afeta, aquilo que eu não gosto muito, aquilo que eu não concordo com os ensinamentos, eu não faço. Não foi assim lá em casa em minha criação, em eu fazer aquilo que eu gostava que meu pai mandasse, e aquilo que eu não gostava eu não fazia, muito menos é com Cristo. Eu escutei certa feita, ainda já como adulto do meu pai, estávamos argumentando algo em relação à igreja, eu dando a minha visão, algo também relacionado em casa. Ele falou assim: no dia que você tiver a sua casa, você manda, mas enquanto for a minha, mando eu. E ele falou assim: e você está certo no seu argumento, porém eu não concordo, já que eu mando, acabou. O que é que eu fiz? Baixei a cabeça, porque quem manda é ele. Meu avô tem 78 anos, já está na fase idosa, e se ele falar, meu pai baixa a orelha e entende, porque quem manda no meu pai é o meu avô. É tanto que às vezes eu corto o caminho: ô vô, fala lá com seu filho, porque como filho eu não tenho argumento com meu pai. E a gente entra nessa dinâmica, mas agora com Cristo não tem outra via. É aquilo que Ele quer, é aquilo que Ele determina, é aquilo que Ele colocou como princípio, quer fazemos ou não, e ponto. E o Sermão da Montanha claramente fala muito sobre isso. Veja, o cristianismo genuíno, ele começa com uma verdadeira conversão. Eu me converto verdadeiramente a Cristo. Então, passamos a viver uma vida que deve ser frutífera. E então, no fim, terminará com um julgamento favorável, baseado naquilo que vivemos diante dele, enquanto estivemos aqui na terra. Então, no primeiro ponto, eu quero falar com você sobre o
cristianismo genuíno começa com uma verdadeira conversão, e isso indica, Jesus coloca como exemplo naquilo que nós lemos, 2 portas, 2 caminhos, 2 tipos de árvores, 2 tipos de frutos e 2 tipos de conversões ou testemunhos que nós viveremos no final. Ele trabalha muito nessa questão aqui, sobre esse contraponto. E nesse início ele fala sobre 2 portas que levam a 2 caminhos diferentes. Porque ele faz esse contraponto porque muitos entendem que a conversão a Cristo é somente entrar pela porta estreita, mas o caminho é largo. Nós esperamos em que devemos nos espremer sobre uma porta estreita, mas logo após a porta nós temos uma longa avenida espaçosa, e não é bem assim. A porta estreita leva por um caminho estreito até o fim, e a porta larga leva a um caminho também largo. Porém, ele fala: entrai pela porta estreita, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. Poucos são os que encontram essa porta. E é óbvio, a gente vai entender que aquilo que é menor, aquilo que é mais difícil, aquilo que é mais estreito, aquilo que requer de nós mais sacrifício, obviamente poucos acham. Aquilo que é mais fácil, muitos encontram, até porque nós já nascemos no caminho largo. Portanto, é necessário sair de um caminho e entrar para outro. Nós, de maneira geral agora, humanidade, já nascemos na porta larga, de frente com a porta. Não é difícil achá-la, ela já é grande o suficiente para vivê-la. É por isso que poucos a encontram, porque requer sair de um estilo de vida, requer sair de uma natureza pecaminosa, requer uma vida de sacrifício, de renúncias, para então encontrar uma porta que me espreme. E nem todos querem passar por esse sacrifício. Nem todo mundo quer viver uma vida saudável, mas fazendo aquilo que obriga a ter uma vida saudável. Comer bem, dormir bem, exercícios físicos. Mas todo mundo quer uma vida saudável, vivendo de qualquer maneira, muito menos é a nossa salvação. Eu encontrei alguém essa semana na academia, conheço eu desde criança, mas ele já é um senhor, um coroa. Eu falei assim: caramba, Jesus está voltando. Ele: nunca vi numa academia, mas deu colesterol alto, hipertensão, diabetes. Eu falei: é. Por quê? Porque vivi uma vida inteira um estilo de vida, e agora sou obrigado a mudar de caminho. Assim é a vida cristã, porque apesar do caminho ser largo, eu entendo que o caminho para o inferno é um paraíso. Parece que é bom, parece que é iluminado. Nós somos extremamente bem-vindos no caminho largo, mas ao final espera o inferno. E veja, Jesus ele determina como uma ordem urgente: entrai pela porta. Jesus não está dando somente um mero conselho, mas ele dá uma ordem para que entremos. Devemos tomar uma decisão de maneira consciente sobre o estilo de vida que nós vivemos. Veja, Jesus ele entende aqui declarando situações favoráveis e desfavoráveis sobre aqueles que entram pela porta. Por quê? Porque ela leva à vida, porém o caminho todo é estreito. Situações favoráveis porque nós seremos benditos, nós viveremos a eternidade em sua presença, nós teremos bênçãos sem medidas, viveremos um tempo ou uma vida onde literalmente estaremos diante do Todo-Poderoso, contemplando a sua face. Mas desfavorável porque seremos perseguidos em vida, seremos caluniados, seremos perseguidos, viveremos sofrimentos, viveremos o jugo do julgamento, viveremos o jugo do peso mundando sobre nós, o jugo da renúncia. Portanto, não vamos entender que a vida cristã é uma vida fácil, porque abrir mão do nosso ego, abrir mão do nosso entendimento, abrir mão da nossa compreensão do que é a vida, para viver uma vida pautada sobre alguém que temos fé, que nunca vimos, requer um ato de sacrifício muito grande. Por isso o caminho é estreito,
para chegar a uma vida eterna diante dele. Veja, vamos compreender que Jesus fala assim: eu sou a porta, e quem entrar por mim será salvo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém virá ao Pai a não ser por mim. É por isso que nem todos os caminhos levam ao céu, mas somente o caminho chamado Jesus Cristo. Portanto, como alguns dizem, e isso nós vemos claramente hoje nas redes sociais, onde muitos falam que todos levam a Jesus. Todas as filosofias, todos os pensamentos, todas as traduções, todos os entendimentos levam a Cristo, e isso não é verdade. Isso são falsos ensinos que levam e querem tragar a mim e a sua alma, tentando viver uma vida de maneira aleatória. Mas entendamos que somente através de Jesus Cristo de Nazaré, o ressurreto, que teremos uma vida eterna. Portanto, para se enquadrar nesse caminho, a porta é estreita, porque a porta somente é Cristo. E essa vida é estreita, por quê? Porque para viver uma vida no caminho estreito e passar pela porta estreita, é necessário abrir mão de toda a bagagem que nós temos. Precisamos abrir mão do nosso eu. Precisamos abrir mão, talvez, dos nossos sonhos. Talvez requer de nós um sacrifício da nossa família. Talvez requer de nós sacrifícios das nossas amizades, dos nossos relacionamentos, dos nossos anseios. É abrir mão da nossa certeza, é abrir mão do nosso entendimento sobre o outro, é abrir mão do nosso pecado de estimação, é abrir mão daquilo que tanto nos apega à vida. Para entrar pela porta estreita, devemos nos abrir mão. A porta larga, ao contrário, ela nos recebe com tudo que temos. Venham todos, sejam todos bem-vindos. Venham com o que você tiver em sua mente, venha com o que você tiver em seu coração, venha com o que você tiver em sua alma. Eu aqui aceito vocês como vocês são. Podem vir da maneira que vocês se sujam, podem vir com seus pecados, podem vir com seus pensamentos. Assim é a porta larga. A porta larga, na verdade, até entra todo mundo ao mesmo tempo. Vamos todo mundo pela porta larga. A porta santa de braços abertos e a porta estreita requer de nós abrir mão de tudo que nós somos para passar por ela e viver uma vida naquilo que Jesus entende como devemos viver. Não estou dizendo, e estou dizendo, porque viver uma vida genuinamente cristã é literalmente abrir mão da nossa natureza humana e pecaminosa. E isso não é quando levantamos a mão diante do púlpito, mas isso é uma vida, um sacrifício diário. Por isso o caminho inteiro, não é somente a porta. Seria muito fácil entrar pela porta estreita e o caminho fosse largo. Seria muito bom pegar o trem andando, viver uma vida de qualquer maneira, mas um dia eu passei pela porta, então estou garantido e vivo de qualquer maneira como eu quero. Não, mas no caminho inteiro existe uma busca de santidade, de sacrifício, pautada genuinamente em uma vida cristã. Versículo 13, Jesus fala que larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição. E ele diz: são muitos que entram por ela. Como eu falei, são muitos porque é muito mais fácil. Convenhamos, é muito mais fácil. O que é que o mundo fala? É do seu jeito. O mundo fala que é do seu jeito. O mundo fala: você tem razão, você está certo, é do jeito que você quer. Aí chega Jesus: aquele que quiser vir após mim. Portanto, Jesus não obriga ninguém a segui-lo, mas ele coloca uma condição a quem segui-lo: negue-se a si mesmo. Você não tem razão, não é do seu jeito, não é a sua vontade. Tome a sua cruz. Ele está dizendo também: cuide da sua vida e não da do outro. E diz assim: siga-me.
não é o seu caminho, não é o seu destino, não é a sua vontade, é o meu caminho, é a minha vontade, e quem direciona sou eu. O caminho é estreito e difícil, por isso que muitos não a encontram, e muitos são aqueles que entram pela porta larga, porque não compreendem uma vida genuinamente cristã, requer de nós tais sacrifícios. Por isso eu me preocupo em nosso dia a dia, eu me preocupo e me incluo junto com você, porque muitas vezes queremos ser a nossa vontade, o nosso caminho, a nossa porta, e não é bem assim. Todos os dias temos que se acordar lembrando aquilo que Paulo fala em Romanos. Eu quero ler com você, é o único texto talvez que eu vou ler com você nesse sermão, porque fala muito comigo e fala muito de uma luta que nós vivemos, porque Paulo viveu. Em Romanos capítulo 7, versículo 15 a 25, Paulo diz assim: porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir. Isso é Paulo dizendo, gente, para mim é o supra-sumo. Paulo é tão ousado que Paulo uma vez disse assim: se vocês não conseguem imitar a Cristo, sede os meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo tem a maior audácia humana que eu já vi, se vocês não conseguem imitar a Cristo, me imitem. Gente, eu sou pastor da Cristianismo Sem Fronteiras, auxiliar, tá? E eu não tenho a coragem de dizer assim, me imitem. Gente, eu não tenho essa coragem não. Meu maior sonho, projeto de vida, é no mínimo que Arthur me tenha como exemplo. Eu estou falando de um. Faz assim, vou fazer igual a meu pai, que meu pai teve um bom resultado. Mas Paulo disse para todo mundo: sede os meus imitadores, como eu sou de Cristo. E Paulo diz: eu não compreendo o meu modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se não faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Pois eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, mas não porém o efetuá-lo. Eu quero o bem, mas não faço. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse sim eu faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Paulo está dizendo: o pecado que habita em mim é quem faz as minhas ações. Então, ao querer fazer o bem, a minha vontade, encontro a lei de que o mal reside em mim. Eu entendo que eu estou errado quando eu quero fazer o bem, porque no tocante ao homem interior, no tocante à minha alma, no tocante ao meu espírito, tenho prazer na lei de Deus. É o que Paulo está dizendo. Ele diz: mas vejo nos meus membros, na minha carne, outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará deste corpo? Quem me livrará o corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo, sou servo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. O que Paulo está dizendo é que Paulo vive um conflito todo dia entre a porta estreita e a porta larga. Por quê? Porque a minha mente, a minha alma, o meu espírito tem prazer na lei do Senhor. Ei, Paulo está dizendo: eu sei os princípios, eu sei os mandamentos, e eu tenho prazer neles, mas a minha carne, a minha carcaça, tem prazer no pecado, tem prazer na lei do homem, tem prazer naquilo que não agrada ao Senhor. É o que Paulo está dizendo. E esse conflito eu e você vivemos a todo instante, porque a todo instante temos o conflito da nossa mente com a nossa carne. É por isso que eu falo sempre com quem eu posso conversar sobre isso, que existe sobre nós
um jugo de colocar sobre o outro a responsabilidade dele viver segundo a minha vontade. E nós vivemos assim. A gente coloca sobre o terceiro a maneira que ele deveria viver segundo a nossa vontade, porque nós julgamos que ele deve ser perfeito, mas ele vive o mesmo conflito que eu. Vou trazer para a gente, tá? Vocês estão vendo que eu e Eric estamos no altar? Está todo mundo vendo? Nós passamos pelos mesmos conflitos que vocês. Portanto, da mesma maneira que eu não coloco sobre você a responsabilidade de viver segundo a minha vontade, não cabe a vocês colocar sobre nós vivermos segundo a vossa vontade. Mas é nossa obrigação ter prazer na lei de Deus e vivê-la segundo a vontade de Jesus Cristo de Nazaré, porque graças a Deus Pai, por Jesus Cristo, amém. Entenda, esse conflito que Paulo vive, nós vivemos. É por isso que nos dias de hoje, em vez de sepultarmos quem tem prazer na lei do pecado, devemos trazer a ele ajuda para apresentar a lei de Deus e resgatar essa alma que pode estar se perdendo no caminho espaçoso. O nosso problema é que enquanto estamos no caminho estreito, temos prazer na lei do caminho largo, mas quando nós vemos alguém que escorregou, nós pisoteamos, nós sepultamos, nós matamos, em vez de resgatar para o caminho. Nós estamos aqui, gente, resumindo, no mesmo barco. A bagunça é a mesma, os problemas são os mesmos, as dificuldades são as mesmas. Todo mundo aqui é pecador, miserável homem que sou, desventurado homem que sou, segundo Paulo diz. Mas temos prazer na lei de Deus. O nosso trabalho, gente, o nosso dia a dia é tentar viver um dia de cada vez, segundo o propósito de Cristo, e alcançando o reino e a sua vontade. E no meio do caminho, se a gente vê alguém caído, ei, levanta. Quer ajuda? Vem comigo. Eu estou cansado, carrega no ombro. Caiu, o outro levanta, e a gente começa a se dar as mãos. Por quê? Porque no final das contas, isso é igreja. Igreja não é um conglomerado de pessoas perfeitas, mas literalmente um conglomerado de pessoas imperfeitas e doentes, em busca de algo em Cristo. Se a gente compreender isso, talvez facilite muito a nossa vida. Portanto, só para fechar, não coloque sobre o outro a responsabilidade dele viver segundo a sua vontade, tá bom? Amém? Vamos seguir. Porque o Provérbios capítulo 14, versículo 12, diz assim: há caminho que parece direito ao homem, parece bom, mas no fim conduz à morte. Isso é o caminho largo, parece bom, parece certo, parece confortável, mas no fim é morte, é inferno. Então, devemos compreender também que poucos são as que encontram a porta estreita. Mateus capítulo 22, versículo 14 diz que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Poucos são escolhidos porque poucos são aqueles que se colocam na vontade ou no ponto em fazer questão de encontrar. Muitos são aqueles que dizem que quando entram na vida do caminho largo, vivem uma vida de liberdade. Todo mundo entende isso. Só que o caminho largo pode até parecer um caminho de liberdade, mas no fim, todo aquele que vive em pecado é escravo do pecado. O caminho largo parece bom, mas no fim é uma bola de ferro grudada no seu calcanhar, te puxando para baixo. Por quê? Porque aquele que vive em pecado é escravo, é prisioneiro do pecado. E pior é que é aquele pecado de estimação que a gente vai para todo lugar e ele está com a gente, ó.
A gente não abre mão dele. Gente do céu, é difícil. É difícil porque ele dá prazer momentâneo, ele alegra momentaneamente, ele preenche um vazio momentaneamente. A gente tem prazer nele, por quê? Porque a gente não quer abrir mão dele para procurar aquele que preenche eternamente. Por isso muitos são aqueles que se perdem no caminho, muitos são aqueles que não encontram. Veja, porém, para o novo homem da natureza regenerada, a alegria indizível e cheia de glória, devemos compreender que, apesar de poucos que entram pela porta estreita, afligidos, porém não esmagados, perplexos, porém não desesperados, segundo Paulo, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo todas as coisas, diz Paulo. Ei, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda a comparação. Assim também diz Paulo, segundo a palavra. O caminho estreito parece triste, mas somos alegres. Por quê? Porque somos benditos em Deus, porque somos alegres e regenerados, e não podemos dizer quão bom é viver na presença de Deus. Pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas tendo tudo. Por quê? Porque somos filhos do Criador e teremos a eternidade em sua presença. Não compare o tempo da vida terrena com a eternidade na presença de Deus. Somos afligidos, mas não seremos esmagados. Pode o mundo perseguir, pode o mundo bater, pode o mundo cuspir, caluniar, pode levantar profeta do caos, pode levantar falso profeta, mas no fim a igreja do Senhor não será esmagada, segundo a palavra de Jesus. Devemos compreender que o cristianismo genuíno produz uma vida frutífera. O que isso quer dizer? Que uma profissão, uma conversão, uma profissão de fé em que eu faço da boca para fora, mas a minha vida não reluz, onde a minha vida não frutifica, onde eu não produzo frutos, tem algo de errado. E no versículo 15, Jesus fala assim: acautelai-vos dos falsos profetas, que vos apresentam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Lucas escreve dizendo que o homem bom, do bom tesouro do coração, tira o bem, e o mal do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala do que o coração está cheio. Veja, interessante aqui, os falsos profetas, eles são enganosos, mentirosos, mas enganam porque eles parecem muito, mas não são. Eles falam muito bem, eles pensam muito bem, mas a vida em si não frutifica. E sabe qual é o mal do nosso tempo? Estamos ouvindo muito aqueles que enganam. Nós não sabemos de onde veio, não sabemos quem é, não sabemos como é o relacionamento com a esposa, com o marido, com os filhos, como é em casa, e a gente escuta como se fosse profeta sem saber da procedência. E para mim, quer ver? Eu, Jones, vem profetizar sobre mim, e eu vou baixar a cabeça e vou escutar com toda a educação do mundo, mas eu vou olhar, e os frutos do profeta, como é? Porque não adianta dizer, eis que eu te digo, e em casa levanta a mão, e desce a mão na mulher. Não adianta ser profeta desse jeito. Não adianta eu falar, eis que eu te digo, e falar a doutrina de maneira hábil, com autoridade,
mas em casa com os meus filhos eu não vivo o que prego. É muito fácil escutar 1 minuto de mensagem no Instagram, no TikTok, no Kawaii, não sei quantas redes sociais, mas a gente não sabe o que é a vida daquele que estamos ouvindo, e estamos abrindo o nosso coração, talvez para escutar falsos profetas, não dizendo que todos são, pelo amor de Deus. Homens e mulheres de Deus estão e usam de todos os meios para professar a palavra de Deus, mas nós não sabemos a quem escutamos muitas vezes. Muitos estão se perdendo, não é porque o mundo está chamando, mas é porque a igreja está expulsando, porque está cheia de gente falsa. Tem muito profeta do caos aqui dentro, fazendo o trabalho inverso, em vez de trazer, está jogando gente para fora. E deixa eu te falar, se algum de nós vivermos dessa maneira, eu temo pela sua eternidade. Estou falando sério. Eu temo por aqueles que estão ferindo diretamente ou indiretamente a igreja do Senhor, porque não vai lidar comigo, não vai lidar com nenhum pastor, não vai lidar com mulher de pastor nenhum, não vai lidar com ninguém, vai lidar literalmente, diretamente com o dono da igreja, Jesus Cristo de Nazaré, porque naquele dia me dirão: Senhor, Senhor. Vida cristã é complicada. Eu gosto muito da frase de Billy Graham. Ele falou assim: se no fim for tudo mentira, ainda assim foi um prazer viver a vida cristã. Mas não vamos dizer que é fácil, né? Não vamos enganar a gente, não. Vamos seguir. Veja, um verdadeiro profeta de Deus, ele é porta-voz de Deus, ele é comissionado por Deus. Um falso profeta, ele se autocomissiona, ele se autoproclama, ele se chama e ele se sai falando. Eles falam da maneira, eles até falam a verdade, mas baseado em suas próprias mentiras. É por isso que nós escutamos verdades, mas nós não podemos julgar o coração mentiroso daquele que fala, e nós devemos ter muito cuidado. É aqui que entra também, por exemplo, a compreensão do estudo das Sagradas Escrituras. A gente não pode depender só de um culto na semana para aprender a Bíblia, porque se a gente não estuda a palavra, qualquer um que fala a gente acredita, porque a gente não sabe o que é verdade. Quantos pastores manejam a palavra, mas nunca leram a palavra? Apenas escolhe o versículo que vai falar e fica nele. Quantas pessoas pregam e professam, mas não vivem uma vida pautada na palavra? Isso é um falso profeta, porque prega, mas não vive. Entende? A vida cristã não é somente pregar, mas é viver continuamente. E isso requer de nós entendimento sobre a palavra, para vermos aqueles que não vivem segundo a palavra. Então, isso acontece, esse negócio de falso profeta, desde o início. Não é de hoje não. Deus fala em Jeremias capítulo 23, versículo 21 e 22. Ele fala assim: não mandei esses profetas, todavia eles foram correndo, eu não lhes falei a eles, contudo profetizaram. Mas se tivesse estado no meu conselho, então teriam feito ouvir as minhas palavras ao meu povo, e o teriam feito voltar do seu mau caminho e da maldade dos seus corações e das suas ações. Veja, o que Deus está dizendo é que esses profetas que estão profetizando diante de vocês, não fui eu que enviei. Se eu tivesse enviado, eu estaria fazendo o povo ouvir o que eles estão falando. Mas se o povo não está ouvindo, se o fruto não está sendo visto, se a árvore não está sendo frutífera, é porque eu não enviei. Porque se eu tivesse enviado, eu teria chamado eles para bater um papo comigo. É o que Deus está dizendo. A mesma coisa é hoje em nosso tempo. Deus está dizendo: muitos não sou eu que enviei, mas eles estão saindo correndo, profetizando em meu nome. É por isso que Jesus fala: alertai-vos, acautelai-vos com os falsos profetas, porque eles estão ainda assim em nosso tempo. Veja, os falsos profetas, eles pregam como se céu e inferno fossem mitos. Os falsos profetas pregam como se o céu fosse para todos aqueles que vivem de maneira aleatória e ordeira, não segundo a vontade de Deus, e isso não é verdade.
Interessante, é muito comum dizer que o Deus do Novo Testamento, o Deus do amor, o Deus da graça, esse não mata. Ei, abre Atos 5, Novo Testamento, depois da queda do Espírito Santo sobre Pentecostes, o povo depois de falar em línguas, Atos 5, chega Ananias e Safira. Ei, vendi um terreno. Aí Pedro diz: Ananias, isso que tu está ofertando é verdade, é o preço certo, Ananias, é a oferta certa. É, Pedro, tá bom. Ó, puf, morreu. Por quê? Porque mentiu. E aí junta uns, pega Ananias e enterra. E lá vem Safira, a mulher de Ananias, diante de Pedro. Aí chega Pedro: Safira, o preço que Ananias falou é verdade, é verdade. Tá vendo esse chegando aí? Eles acabaram de enterrar o teu marido e vão te enterrar também. Puf, e morre. O Deus do amor do Novo Testamento, o Deus da graça, também é o Deus que mata, se for necessário, quando inflige e quando atinge o seu corpo e a sua igreja. O problema é que os falsos profetas estão dizendo que Deus não é justo, mas que Deus aceita tudo, que aceita qualquer coisa. Não, não é bem assim não. Falso profeta faz de tudo para se incluir, mas falso profeta não entra. Porque falso profeta só prega mentira, segundo a sua própria mentira, e engana o povo, segundo a sua própria vontade e o seu próprio conselho. Não acreditem naqueles que falam que vida cristã é de qualquer maneira, segundo a sua própria vontade, porque não é. Vamos seguir. Calvino diz que nada é mais difícil do que falsificar a virtude. Quem é virtuoso, quem é virtuosa, simplesmente é, mas falsificar isso é um trabalho muito difícil, porque chega um momento que a sua vida, ela revela aquilo que você é. Você pode viver muito tempo em uma mentira ou baseado em uma falsidade, mas chega um ponto que a sua vida simplesmente se revela. É por isso, gente, que alguns dizem, inclusive Gabriela, que o meu silêncio às vezes é omissão. Ele está omisso com o silêncio dele. Não, não é. Uns dizem que o meu silêncio é ser quem cala consente. Eu estou consentido porque eu estou em silêncio. Também não é. Uns dizem que o silêncio é falta de coragem. Também não é. É porque simplesmente eu vivo entendendo que o tempo, através do tempo, com o próprio tempo, revela quem é. Então eu deixo simplesmente o tempo seguir. Por quê? Porque é muito difícil viver uma vida virtuosa de maneira falsa. Quem é virtuoso simplesmente é natural. A sua vida revela isso. O seu casamento revela isso. O seu relacionamento com seus filhos revela isso. O seu relacionamento com seus pais revela isso. O seu relacionamento com seus amigos, com seus colegas, com seus funcionários, com seus patrões, com seu chefe, simplesmente com as pessoas que estão ao seu redor, na fila do ônibus, na fila do pão, simplesmente revela virtude. Quem não é, precisa viver fazendo esforço para que seja dessa maneira. Entende? Veja, no versículo 19 e 20, Jesus diz assim: toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Aqui Jesus está falando agora sobre nós, não somente mais para os falsos profetas. Porque assim, os falsos profetas, a gente entende que aqueles que são bons darão frutos, aqueles que não são, não darão. Ok, mas ele estende para nós também. Toda árvore que não produz frutos será lançada no fogo. Ele está trazendo o discurso de João Batista no Mateus capítulo 3, versículo 10. Se nós vivemos uma vida que não produz frutos, é uma vida falsa, é uma vida mentirosa, é uma vida enganosa. Portanto, o fruto que indica se o homem é digno ou não de confiança se relaciona não somente com a doutrina, mas também com a vida. E eu repito, vocês não podem julgar aquilo que vocês escutam de mim, somente aquilo que eu falo, mas vocês precisam ver como eu trato minha casa,
Porque não adianta eu falar bonito se eu dou um falso testemunho com a minha esposa. Eu não posso, ou eu não deveria estar pregando, ou alguns não deveriam estar vivendo qualquer tipo de vida se vocês vivem um falso testemunho com seus filhos. Gente, eu digo que nossa casa revela muita coisa. Vocês entendem que o fruto não é sobre aquilo que eu falo, mas é sobre aquilo que eu vivo? A minha vida deve ser uma pregação, e se for necessário então que eu use palavras. Vocês acham que é difícil, ou que é fácil? Cá entre nós, o pastor Zé sabe que me conhece desde que eu nasci aí, ó. A última pessoa que queria estar no altar era eu. Por quê? Cada um de nós já tem seu problema suficiente para viver a própria vida, quanto mais agora ficar usando da palavra de Deus, pregando ela para ensinar a vocês. Eu estava ali, ó, antes do culto, antes da pregação, no momento do louvor, Arthur quase bateu a cabeça na escada, aí fica tocando no extintor, aí volta, corre, volta, corre, volta, corre. Eu estou assim: Senhor, dá misericórdia da minha vida, porque se Arthur puxar a mim, vai dar muito trabalho. Porque eu na igreja quebrei pelo menos meu braço 2 vezes, barriga perfurei 1, bati e apanhei em muita gente. Era muito mais fácil viver uma vida onde eu produzo fruto somente para mim, em vez de ser julgado, em vez de ser visto toda hora. Portanto, eu digo que eu e você agora, como seres humanos e verdadeiros cristãos, de maneira genuína, não podemos usar da nossa boca professar a Cristo se a nossa vida não revela bom testemunho. Portanto, uma vida cristã precisa dar bons frutos, porque se não der fruto, ou se der frutos podres, será cortada e lançada ao fogo. Portanto, se você não está dando fruto, repense a sua vida cristã. Se pergunte: eu sou cristão de fato? Eu entendo o que significa ser cristão? Eu sou discípulo de Cristo? Eu estou no caminho? Eu estou levando a cruz? Eu estou seguindo os passos de Jesus? É isso que devemos todos os dias nos perguntar, e corrigir as arestas, poldar aquilo que não está correto e voltar para o caminho em Cristo Jesus. E para concluir, o cristianismo genuíno termina com um julgamento favorável. Favorável porque aqueles que entram pela porta estreita vivem num caminho estreito e produzem bons frutos, terminarão com um julgamento favorável. Porém, aqueles que entram pela porta larga vivem no caminho largo, são até uma árvore, mas só produz frutos podres, terá um julgamento desfavorável. E gente, vamos lá, céu e inferno é real, e o dia do julgamento vai chegar. O F5 do PowerPoint do céu, tela cheia, com todo dia da nossa vida, vai chegar, e a gente vai ser julgado por isso. Não se esconda atrás de uma cortina de fumaça, achando que você está escondido, porque os olhos do Senhor estão contemplando de dia e de noite a nossa vida. Tiago 4,14 diz que a vida é como uma fumaça, é como uma neblina que logo aparece de manhã e logo se vai. A eternidade é mais longa do que a nossa vida aqui na terra. Te garanto que é melhor viver diante de Deus, contemplando a sua face, adorando o seu santo nome, nas mansões celestiais, rodeado de anjos, de querubins, rodeado de cristãos, rodeado dos santos de natureza regenerada diante de Deus, do que viver a eternidade no inferno, na companhia de Satanás. Se a gente não quer viver na companhia de pessoas chatas no nosso dia a dia, gente, quanto mais viver na companhia do diabo. Vamos seguir. A pessoa que professa a fé e faz a vontade do Pai entrará no reino dos céus. Jesus diz: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, esse sim entrará. Veja,
Em João capítulo 6, versículo 28 e 29, disseram assim: dirigiam-se, pois, a ele, perguntando: o que faremos, pois, para realizar as obras de Deus? E Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Veja, resumidamente, é literalmente viver segundo Jesus Cristo. A gente não tem que inventar a roda de novo, não. A gente não tem que inventar segredo, inventar métodos, inventar chaves, caminhos, teorias, não sei, qualquer coisa que apareça aí todo dia na rede social, uma palavra nova. Não. Tem 2000 anos que Jesus fala: só faz a minha vontade e me segue, vai dar certo. Eu não tenho que inventar novas coisas para vocês, é simplesmente fazermos aquilo que a palavra diz para fazermos e esperar o dia da ressurreição, do retorno de Cristo para buscar a sua igreja, de buscar a volta de Cristo para buscar a sua noiva. Um dia de cada vez, vencer um dia de cada vez. Por quê? Porque essa é a vontade de Jesus para nós. E Jesus fala assim: nem todo o que me professa Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Veja, as suas palavras não são aquilo que salvará naquele dia, porque esses aqui dirão Senhor, Senhor. Portanto, palavras não são suficientes. Palavras que são lançadas ao vento não serão suficientes para salvar a nossa alma no dia do juízo. Quem fala bonito, quem fala feio, quem usa de homilética, quem usa de enganação, quem usa de manipulação, não será o suficiente, porque palavras podem ser lançadas ao vento. E veja, ações também não serão suficientes para nos salvar naquele dia, porque dirão: Senhor, não profetizamos em teu nome, não expulsamos em teu nome, não fizemos milagres em teu nome. Ei, se a gente fosse colocar aqui uma planilha, aqueles que vão para o céu, diremos: aqueles que expulsam demônios, aqueles que fazem milagres, aqueles que testemunham, aqueles que fazem ações, pois esses aqui, segundo a palavra, dirão naquele dia que essas ações não serão suficientes para salvar a alma. Até porque Paulo, em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 9 e 10, vamos ver que através do iníquo, segundo a eficácia de Satanás, através de poder, sinais e prodígios de mentira, também farão milagres. É por isso que milagres não devem ser grau de salvação, porque muitos farão, muitos expulsarão. Ei, não foi Demas que pregou? Paulo diz em Colossenses capítulo 4, versículo 14: bendito seja Lucas e Demas. Benditos sejam eles, Lucas, do livro de Lucas, e Demas, benditos sejam estes. Aí chega depois em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 10: Demas amou muito o presente século. Demas pregou, mas amou muito o mundo. Não foi Judas que pregou também, que foi de 2 em 2 pregar sobre Jesus? Não foi Judas que também foi impelido à responsabilidade de expulsar demônios, de curar enfermos em nome de Jesus? Mas não foi Judas também que traiu a Cristo? Portanto, palavras lançadas ao vento e ações não serão suficientes para salvar naquele dia, mas somente aqueles que professam a fé em Jesus Cristo de Nazaré e vivem segundo a sua vontade. Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, nunca ouvi falar de vocês, apartai-vos de mim, vocês que praticais o mal e a iniquidade.
Obviamente Jesus é onisciente, onipresente e onipotente para ter o conhecimento de tudo e de todos, mas aqui nós estamos falando de dois tipos de conhecimento. Primeiro, o conhecimento do que é mental. Como eu falei, ele é onisciente, ele conhece tudo. Mas o que aqui está falando sobre nunca vos conheci, é sobre um conhecimento de coração, um conhecimento relacional, um conhecimento de intimidade. Vocês que falam em meu nome, vocês que pregam, vocês que expulsam, vocês que curam, eu nunca vi vocês em minha presença. É o que Jesus está falando. Vocês nunca buscaram a minha face, vocês nunca buscaram a minha presença, vocês nunca buscaram relacionamento comigo, vocês nunca construíram sequer algo em minha presença. Eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vocês que pratiquem o mal. Portanto, não é só pregar o nome de Cristo, não é só pregar no nome de Jesus, não é só frequentar igreja, não é só saber abrir a Bíblia, não é somente abrir e saber cantar os louvores, não é somente levantar a mão para o céu, não é somente orar por enfermos, não é somente orar sobre demônios e expulsá-los, não é somente falar em nome de Cristo, mas é necessário no fim buscar um relacionamento de intimidade com Cristo. E veja, relacionamento com Cristo abre a tua porta, entra no quarto e busca o teu Pai que está em secreto, e aquele que está em secreto o achará. Porque se havendo de viver dessa maneira, chegará o dia que ele dirá: vocês que me buscam, eu conheço, mas vocês que falam em meu nome, mas nunca esteve em minha presença, não conheço. Apartai-vos de mim, vocês que falam o meu nome, expulsam o meu nome, mas são caracterizados como praticantes do mal. Portanto, alguém que prega, mas não vive, e não é não vive aqui não, é não vive na intimidade, é não vive no secreto, é não vive diante de Deus. Esses são chamados de iníquos. Portanto, eu falo a vocês e concluo. Primeiro, Jesus fala que podemos sermos enganados pelo mundo, pelas portas disponíveis. Em segundo lugar, podemos ser enganados pelos falsos profetas. Em terceiro, podemos ser enganados por nós mesmos. Portanto, entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos que a acharão. Se coloque de pé, vamos orar. Veja, portanto, nossa pergunta para esta noite, para a gente levar para casa e ficar meditando nela, somos genuinamente, verdadeiramente cristãos? Essa resposta você se responde. Se você precisa acertar algo com Deus, busca a presença dEle, busca a face dEle. Tua, Senhor, presença, estamos para te louvar, te engrandecer e te engrandecer, Pai. Declarar que Tu és o nosso Deus, o nosso Senhor, Senhor da nossa vida, da nossa casa, daquilo que somos e temos. Diante de Ti, Senhor, colocamos a nossa vida, o nosso coração, a nossa mente, a nossa alma, o nosso espírito, o nosso corpo. Senhor, com toda a sinceridade, como a de Paulo, segundo a Tua palavra, nós temos prazer em Teus mandamentos, em Teus princípios, em Tua lei, mas a nossa carne, Senhor, tem prazer no pecado. Todos nós temos nossos anseios, preocupações, dificuldades, em qualquer âmbito, ou em todos os âmbitos, Senhor, e nós dependemos unicamente da Tua graça, do Teu amor e misericórdia. Não é por nossa força, mas é pelo Teu apoio, pelo Teu suporte que estamos em vida. E, Senhor, tem misericórdia da nossa alma.
revela em nós a tua vontade, dá a nós força, Senhor, que vem de Ti, que provém de Ti, para que possamos viver uma vida segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer, no Teu caminho. Sabemos, Pai, que o caminho é estreito, a porta é estreita, mas queremos viver uma eternidade em Tua presença. Nos afasta, Senhor, da porta larga, que nos levará à morte. Assim Te louvamos, Pai, em Teu nome, e Te agradecemos, em Teu nome, amém e amém.